e tenho que ser, quarta-feira é corrida mesmo. Quarta-feira, irmão, o culto é para terminar 9h30. Tem pessoas que moram longe. Pode acontecer de passar do horário? Pode acontecer, né? Toda regra tem uma exceção. Mas normalmente é 9h30 que acaba o culto, para aqueles que moram mais longe conseguir chegar cedo em sua casa. Amém, meus irmãos? Quero ser bem objetivo na palavra de Deus, que está em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 17, versículo 18. E depois nós pulamos para 1 Reis capítulo 17. Tiago 5, versículo 17. Aquela versão ali no NVI diz assim, ó: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 18. Depois orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1. 1 Reis 17, 1. Ora, Elias era tibista em Gileade, e disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Amém? Só isso aí. O apóstolo, tem uns 30 dias que o apóstolo trouxe um estudo e uma palavra sobre este assunto. O pastor Alberto trouxe uma palavra em 1 Reis, e eu quero aqui resumir bastante e trazer o ponto de vista que o Senhor me deu. Amém? Tiago, ele vai nos falar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós. Então Tiago está dizendo que você tem os mesmos sentimentos que Elias teve. Você pode ter depressão, desconfiança, dúvida. Você pode ser temeroso, você pode ser orgulhoso, você pode ser presunçoso. Então tudo isso era sentimento de Elias. A Bíblia vai dizer que ele, mesmo tendo os mesmos sentimentos que nós hoje, ele profetizou. Então nessa noite o Senhor está falando com profetas, com líderes profetas, com crentes profetas, com membros da MPN que são profetas do Senhor. Então, se nós somos profeta, nós temos que profetizar. E se nós estamos numa quarta profética, eu já quero profetizar que essa semana vai ser maravilhosa na sua vida, que o final de semana vai ser poderoso na sua vida, e que portas que estão fechadas, o Senhor nessa noite, Ele pode abrir. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, porque a presença do Senhor se faz presente no nosso meio. Desde que a futura pastora estava aqui, que eu peguei a partir dessa parte aqui o culto, o Senhor já está movendo sobre este lugar. E eu creio que desde louvor o Senhor está falando sobre este lugar. Porque nós somos profetas, irmão. Só que os sentimentos que Elias tem, ou tivera, habita conosco. E é esse sentimento que nos faz parar de profetizar, ou até mesmo de acreditar nas profecias. Mas Elias não se preocupou com isso. Aí em 1 Reis, capítulo de número 17, o versículo 1, diz o texto, que sendo Elias, ele vai profetizar contra Acabe, e ele diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante a face estou. Antes de profetizar, ele declara: estou na face do Senhor. Porque nós não podemos profetizar sem estar na face de Deus. O crente, a igreja, não pode profetizar sem antes estar na face da sua liderança. Porque Deus
era líder, é líder de Elias. Deus é o Senhor, é líder da igreja. Mas o Senhor deixou pessoas como líder, para liderar pessoas. E muitas das vezes tem líderes por aí, pessoas que querem profetizar, mas não estão debaixo de outros líderes. E Elias vai ensinar que para você profetizar, você precisa estar diante de outro líder. Para você ter honra naquilo que você profetiza, você precisa estar debaixo de outra honra. O problema de muitas igrejas, o problema de muitos crentes é que quer profetizar de qualquer jeito. Mas o Senhor manda te falar, líder, que você só pode profetizar se você estiver debaixo de uma liderança. Nosso irmão Tiago acabou de falar que ele foi próspero, está sendo próspero, porque ele creu numa liderança. Ele está debaixo de uma liderança. Então a igreja do Senhor, ela só é próspera se estiver debaixo de uma liderança. E o que mais a MPN tem feito nesses últimos dias, irmão, é alinhar a sua liderança. Porque a MPN entendeu que enquanto ela não alinhar a sua liderança, Deus não derrama bênção. Não é isso, meu apóstolo? E Deus falando com o apóstolo Maico, já há muito tempo, e ele vinha buscando isso, mas quem sabe e conhece pessoas, sabe que é muito difícil você liderar pessoas. E além de ser difícil você liderar pessoas, é mais difícil ainda você colocar eles na mesma visão. Eu coloquei na minha descendência essa semana que o pecado de Pedro não foi simplesmente porque ele negou Jesus, mas porque ele saiu, porque ele deixou a sua liderança. O que te faz líder não é o abraço do seu líder. O que te faz líder é se você suporta a repreensão do seu líder. Porque Jesus, quando repreende Pedro no Getsêmani, Jesus está dizendo: Pedro, agora eu quero ver se você é um líder ou você não é um líder. Porque quando Pedro abraçava Jesus, quando Jesus abraçava Pedro, Pedro morria por Jesus. Mas quando Jesus repreendeu Pedro, Pedro queria que Jesus morresse. O que nos faz líder é se suportamos ou não a correção de um líder. Então Elias está dizendo: se eu estou debaixo do Senhor, se eu estou na face do Senhor, eu posso profetizar, porque eu suporto a correção do meu Deus. Todo aquele que suporta a correção do líder, ele tem autoridade do céu para profetizar. Quando Saulo fica cego, ele precisou de um Ananias orar por ele, para que ele pudesse enxergar. Todo aquele que não tem uma liderança de Ananias, ele está cego. Mas quando Ananias vem diante de Saulo, ele está face a face com Saulo e diz: em nome de Jesus, comece a enxergar. Quando o líder está diante do seu líder, o céu está dizendo: a autoridade chegou na sua casa e você pode profetizar. Nessa noite tem liderança sendo levantada. Nessa noite tem liderança sendo destravada, porque a liderança da MPN está suportando a correção que os líderes estão liberando. E quando nós suportamos a correção, nós temos autoridade para profetizar. E se nós temos autoridade para profetizar, começa a receber do céu aquilo que Deus tem prometido para a sua história. Deus tem bênção para liberar sobre esta igreja. Escute, Deus está alinhando, irmão. E quando as bênçãos do céu vierem sobre essa igreja, haverá chuva de Deus sobre a sua casa. A chuva só vem quando a liderança está alinhada. Eita Deus do céu, Deus de maravilha. Elias percebeu, apóstolo, que o reino estava todo bagunçado. Elias percebeu que Acabe estava bagunçado, que Jezebel estava bagunçado. Então ele falou: opa, corta a chuva.
Quando a liderança está bagunçada, Deus segura a chuva. Quando a liderança está bagunçada, Deus diz: eu não vou derramar chuva sobre eles, eu vou parar o reino deles. O reino não vai prosperar. Mas quando uma aliança, quando um líderes começa a se alinhar, haverá abundante chuva. Haverá abundante chuva. Minutos para finalizar. Escute. A chuva cessou, parou. Nem chuva e nem orvalho. Pensa no reino seco. Pensa no reino que não prosperava, porque estava desalinhado. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus 5,45: porque faz que se o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Quando Elias profetizou, a chuva parou, e a chuva parou sobre a terra. Deus escondeu Elias, mas ficou outros profetas de Baal, mas também ficaram profetas de Deus. Ficou líderes que serviam a Baal, mas líderes que serviam a Deus. Só que a chuva acabou para todos. Todos ficaram debaixo de um sol escaldante. Porque Deus, irmão, Ele precisa ver quem são os verdadeiros líderes. O que me chama a atenção em 1 Reis é o capítulo 18, o versículo 3 e o versículo 4. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias era temente ao Senhor. Versículo 4: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu em uma cova, e os sustentou com pão e água. Elias profetizou, a chuva parou, muitos se esconderam, muitos morreram. Os profetas do Senhor, muitos morreram. Só que Deus levanta uma pessoa, o mordomo do rei. O mordomo do rei é levantado, e aplicando em outro contexto, Deus sempre vai levantar o seu mordomo para esconder a sua igreja. Obadias é um tipo de Cristo que o rei levantou para esconder os seus profetas. Quando tinha escassez, quando não tinha água, quando a NPN olha assim e fala: Senhor, quando é que o Senhor vai prosperar? Quando é que o Senhor vai fazer? É porque não tinha chuva. Era o Senhor escondendo os profetas, era o Senhor alinhando a casa. Mas o Senhor levantou Obadias. Aí diz o texto bíblico que ele vai esconder os profetas, e de 50 em 50 ele esconde. E o texto diz, irmão, que eles viveram só de pão e água. Enquanto não chove, o Senhor providencia pão e água. Enquanto o milagre da chuva não chega, Deus providencia pão e água. Enquanto aquela porta que você não está esperando, que você está esperando tem tempo, não se abre, Deus continua mandando pão e água.
Enquanto a porta de emprego não abre, o Senhor vai dando escape através do pão e da água. Enquanto aquela causa na justiça, o juiz não bate o martelo, o Senhor vai dando a você pão e água. Mas no momento certo, o Senhor vai escancarar a janela do céu, e a chuva de Deus vai fazer você sair dessa cova que você está. Deus esconde os seus profetas. Deus esconde os seus profetas. Deus esconde os seus escolhidos. Enquanto o mundo está em guerra, enquanto o governo está perdido, Deus está escondendo os seus profetas. Enquanto os governadores não sabem o que fazer com o tráfico, Deus está escondendo a sua igreja. Enquanto o mundo está perdido, Deus levanta Obadias para esconder a sua igreja do reinado de Jezabel. O que é pão e água? Todos conhecemos. João 6,35. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. O mundo pode estar se acabando, mas o pão da vida é da igreja. Aleluia. Acabe pode estar procurando a sua alma, mas você está se alimentando nessa noite do pão do céu. Como está a sua vida? Onde você tem se escondido? Em que você tem se escondido? Qual situação tem levado você a se esconder? Pastor Alisson, eu cheguei aqui escondido, só pela graça. Eu estou aqui arrastado, eu quase que não vinha, a minha vida está fechada, nada flui, mas o Senhor manda te dizer que Ele tem pão da vida para entregar para a sua igreja. Aleluia. Tem pão da vida, tem água do Espírito. Irmãos, a igreja que é escondida, recebendo pão e água, pode vir chuva ou não vir chuva, ela está guardada pelo Senhor. E o Senhor me disse que muitas pessoas não estão profetizando, porque estão escondidas ainda nessa cova, nessa prisão. E pensam elas que o Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo. E o Senhor manda te dizer para você que está aí falido, que entrou arrastado, que entrou nessa prisão, que o Senhor está te alimentando aos poucos. Sabe para quê? Pergunta: para quê, pastor? Para você não morrer. É melhor estar vivo e arrastado do que morto e enterrado. É melhor estar sentado aí dando glória a Deus, mesmo com a porta fechada, do que estar num cemitério morto, sem perspectiva de nada. O Senhor manda te dizer que Ele está te guardando, Ele está te livrando. Sabe por quê? Diga por quê? Porque no momento certo Ele vai fazer chover, e Ele vai dizer para os profetas: está na hora de sair, está na hora de voar, está na hora de sair da cova. Deus de glória, Deus de mistérios, está na hora de você sair. O Senhor te trouxe nesta quarta profeta para que você saia. Chega de pão, chega de água. O Senhor tem chuva para derramar na sua vida. Chega de pão, chega de água. Obadias mandou dizer: a chuva está vindo, a chuva está vindo, porque Elias está profetizando: há uma nuvem de Deus chegando. Os profetas de Deus saíram hoje de manhã, por volta das 10 horas da manhã. 3 profetas de Deus desceram lá para Águas Lindas. Meu Deus, só avistavam uma pequena nuvem de longe, só avistávamos um ponto de oração,
só avistavam uma pequena loja porque era uma nuvem pequenininha, mas Deus está dizendo: ei, se preparem, porque vem chuva de Deus. Porque vem chuvas de Deus. Deixa eu ver se tem profeta nessa noite. Deixa eu ver se tem profeta nessa noite que quer sair da cova e saltar na presença de Deus. Deus está procurando profetas. Deus está procurando profetas, porque Ele está dizendo: sai da cova. Sai da cova. Chega de pão, chega de água. Eu quero fazer vocês nadar no rio de Deus que está chegando. Se coloca de pé nessa noite, fazendo um favor. Senhor, mas eu ainda estou na cova. Senhor, mas ainda só tem pão, só tem pedacinho de pão. Eu disse no começo que o Senhor está alinhando a casa, para que a casa, a liderança, fale a mesma língua, tenha a mesma visão, os mesmos sonhos. Ei, a fé ela tem que sair do altar e inundar a igreja. Quantas vezes foi profetizado sobre esta casa que essa casa vai voar? Só que os nossos olhos não vê a nuvem,